Abre em Atos capítulo 3. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para o quê, pessoal? Leia aí comigo, versículo 1, capítulo 3 de Atos. Pedro e João subiram ao templo para, grife aí, a oração da hora nona. Ou seja, haviam momentos de oração, amém? A igreja primitiva tinha seus momentos de orar. E a Bíblia diz que era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber o que, pessoal? Olhe para mim, alguma coisa. Entende isso? Ele esperava receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Desaste e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, para que agora vedes e reconheçais assim, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Diga comigo: a fé que vem por meio de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vocês estão repetindo o que eu estou dizendo e não estão lendo, tá vendo? Erro de igreja é isso. É por isso que o povo está lá no Antigo Testamento, quando Deus está chamando todo mundo para a nova aliança. Está vendo? Leia o texto e veja o que Pedro está falando. Pela fé em quem? O nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Quando Pedro faz isso, ele está dizendo: olha, vocês conhecem Abraão, Isaque e Jacó, mas eu estou falando do servo de Deus chamado Jesus. Estou falando dele. E ele está dizendo: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem de quem? Por meio, agora vocês estão dizendo, né? Por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades.
Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Diga comigo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Mais uma vez. E convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos. Se você não se arrepender e se converter, o pecado continua ou não? A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós estamos falando que Jesus é o único caminho. Os profetas testemunharam dele, mas Jesus é o único caminho. Segundo o livro de João, capítulo 14, verso 6, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Quantos creem assim? Segundo o livro de João, capítulo 10, verso 9, ele é a porta para a nossa entrada no céu. Quem crê assim diz amém. Segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, ele é o único fundamento seguro para que você seja salvo. Não há outro fundamento. Ele é o único fundamento que nos traz segurança para a salvação. Ainda insistindo na pessoa de Jesus, lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 12, é bem claro e notório a afirmação que não há expiação de pecados sem a pessoa do Senhor Jesus. Ele nos promove uma orientação distinta daquilo que já se tinha ouvido falar antes. Então Pedro começa a falar, e aí nasce uma igreja que toma conhecimento de Jesus Cristo. Uma igreja que começa a crescer, baseada, alicerçada e fundamentada na pedra angular chamada Jesus. E essa igreja, ela tem um aspecto diferente da igreja do Antigo Testamento. Ela tem uma visão diferente da igreja do Antigo Testamento. Ela vai ter um comportamento diferente, ela vai ter uma direção diferente, ela vai ter um alvo diferente. Enquanto a igreja antigo testamentária tinha como alvo as coisas da terra, esta igreja tem como alvo as coisas do céu. Enquanto Deus manda Abraão olhar para o longe e avistar as terras que estavam à sua frente, a nova igreja, a igreja primitiva, a igreja fundamentada sobre Jesus, ela é declaradamente ordenada a olhar não para baixo, mas para as coisas que são de cima, que vêm do alto. E assim, debaixo dessa direção, eles são movidos por Cristo através do Espírito Santo. Diga, através do Espírito Santo. E agora, irmãos, começa a haver uma transformação radical de lei e graça. Tudo isso que eu falei, toda essa metanoia, essa transformação começa a acontecer. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5.
versículo de número, vamos a partir do versículo de número 14. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si. Quem crê assim? Já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem é ele? Jesus. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Então, nessa nova visão, nessa nova religião, religião quer dizer religar, religare no latim. Então, nós já não mais nos concentramos em coisas humanas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nessa visão neotestamentária, eu já não vislumbro homens, pessoas, histórias humanas, mas agora, mesmo um dia tendo visto Jesus como um homem que nasceu em Belém, que tinha uma mãe chamada Maria, que foi criada por um pai chamado, como era o nome dele? José. Eu não o tenho mais como homem, mas através do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, nós já o conhecemos, já não o conhecemos mais de forma humana. Verso 17: porquanto se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de quem? Abraão, Isaque, Jacó ou Cristo? Através de Cristo. E nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando. Engraçado que em Abraão nós conhecemos a fé, mas a reconciliação em Cristo. E aí ele diz: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou de quê, pessoal? Da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém ou não amém? Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, nós entendemos que há uma transformação radical no pensamento neotestamentário. A igreja primitiva, ela vai ter que quebrar todos os paradigmas antigo-testamentários, ela vai ter que quebrar toda a ritualística levítica, ela vai ter que quebrar todo o entendimento que lhe fora dado por todas as experiências da lei mosaica, da visão abrâmica, do período adâmico. Ela vai quebrando todos os grilhões do passado, porque ninguém constrói nada novo sem destruir aquilo que é velho. Não há um novo testamento sem que o primeiro seja anulado. Quem entende isso? Então, debaixo dessa base, debaixo desse supedâneo espiritual, desse entendimento, desse conhecimento, dessa dádiva divina, nós passamos a ter uma experiência espiritual com Deus. Eles tinham uma experiência humana, eles podiam falar de um mar que se abriu ao meio, eles podiam ver as coisas que o homem vê, mas nessa vida que agora nos traz o Espírito Santo, nessa igreja que nasce através de Jesus, nós começamos a vislumbrar coisas que são espirituais. Abra aí no livro de João, capítulo 3.
ele fala com um homem chamado Nicodemos, e ele fala de coisas espirituais, de coisas que são aguçadas por uma inteligência espiritual, e nós passamos 4 semanas já falando da paracletologia, para que todos entendam que não há nada perfeito que não venha de Deus, e não há entendimento perfeito que não seja dado pelo Espírito de Deus. Vimos aqui durante 4 semanas que toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, amém? Mas a Bíblia nos traz, aí em João capítulo 3, quando ele fala a esse homem chamado Nicodemos, ele diz no versículo de número 4, Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? E Jesus o fala: em verdade te asseguro, quem não nascer da água, diga arrependimento, e do Espírito, diga entendimento, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito torna-se o quê? Espírito. Então há uma distinção na vida daquele que é nascido carnalmente, religiosamente, proselitamente, daquele que frequenta uma igreja, para aquele que é nascido do Espírito. Há um ânimo diferente, há uma visão diferente, há um status quo diferente. Você não tem a mesma visão que o outro, você não partilha das mesmas coisas que o outro, você não tem os mesmos interesses que o outro, você não aceita comungar das mesmas ideias que o outro, porque agora já não é mais você que vive, é Cristo que vive em você, e agora você é guiado pelo Espírito Santo, e Ele vai te mostrando as coisas que o olho natural não consegue entender, não consegue visualizar. Ele começa a te dar uma visão diferente da vida. É isso e é nisso que a igreja primitiva é pautada. É isso e é nisso que a igreja evangélica de hoje deveria estar sendo fundamentada. Não na visão de homens, não na visão de padres, pastores, de bispos, de apóstolos de hoje, mas na visão daquele que é o único caminho, na visão daquele que é o único fundamento, e o nome dele é Jesus. Eu insisto em dizer aos senhores e senhoras aqui presentes, que nós não podemos nos desviar desta visão. Embora a igreja hoje, ela já não tenha mais a viscosidade da igreja primitiva. Imagine você como eles eram. Abra aí comigo em Atos dos Apóstolos capítulo 4. Vamos ler juntos. Verso 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Diga, religiosos. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase quantos? 5.000. Quantos creem que Deus vai te usar para isso? No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, estava como? Cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado,
tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Com isso, mais uma vez, Pedro olha para aqueles que eram anciãos, autoridades, religiosos, e diz: vocês podem credibilizar os profetas do passado, vocês podem credibilizar os patriarcas do passado, mas eu não falo em nome de nenhum deles. Não estou aqui para vivenciar a velha religião, a velha visão, o velho comportamento, as velhas crenças, os velhos cultos. Eu estou aqui para falar em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. E não há salvação em nenhum outro. Diga para o seu irmão: em nenhum outro. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José. Não há salvação, irmãos, por mais que os homens levantem deuses de pau, pedra e gesso. Não há salvação, ainda que existam mais de 23 mil deuses na Índia. Não há salvação, ainda que os homens escrevam livros e fundamentos filosóficos, onde eles instauram ideias e comportamentos sociais para que as pessoas pensem que podem encontrar salvação em boas obras. Os mesmos apóstolos que pregaram sobre Jesus disseram e dizem aqui na palavra: pela graça de Deus sois salvos mediante a vossa fé em Cristo Jesus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Pedro, assim como João, assim como o apóstolo Paulo, e assim como nós, devemos quebrar os grilhões, destruir as amarras e revivificar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo na terra. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. O diabo vive tentando ameaçar você e a mim, para que a gente não fale de Jesus. E eles chamaram e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Quem entende isso? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. É justo diante de Deus que eu vá ouvir aqueles que me fazem ameaças, aqueles que me tentam impedir de pregar o evangelho de Jesus Cristo? E eles disseram: vamos ouvir a Deus e vamos continuar pregando o evangelho. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe, essa era a visão da igreja primitiva. Eles não paravam de falar daquilo que o Senhor falava, daquilo que o Espírito dizia. Eles tinham necessidade de dizer, eles tinham necessidade de pregar o evangelho. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Verso 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes,
levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra. Eles estão orando, amém? O mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Sabe, irmãos, mesmo diante de ameaças, a igreja não parava de orar e dizer: Senhor, dá força para que eles continuem pregando com intrepidez a tua palavra. Quantos aqui entendem a necessidade de orarem por quem prega aqui em cima? Levanta a mão. Quantos entendem a necessidade de jejuarem por aqueles que estão aqui em cima? Principalmente nos dias de hoje, onde não somos ameaçados com armas, talvez, mas somos ameaçados pelas situações, somos ameaçados pelas as circunstâncias de um país injusto, de um país desprovido de uma boa justiça social e econômica, e nós vivemos uma igreja totalmente vendida ou desvencilhada da verdade, uma igreja laodiceana, e as igrejas que guardam o evangelho de Cristo precisam toda hora serem acolhidas por irmãos que orem e que apoiem, amém? Então eles disseram: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, a Bíblia diz, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram como? Cheios do Espírito Santo. Quem quer ficar cheio do Espírito Santo? Eu vou te dizer, e não é uma palavra de um homem convencido, mas de um homem convertido. Quando você sentir necessidade de orar por quem está aqui pregando, o Espírito Santo vai te encher mais e mais e mais. Tendo eles orado, tremeu o lugar que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez. Qual é a diferença de quem tem o Espírito Santo? Passa a ter intrepidez e começaram a anunciar a palavra de Deus. Os anciãos, os sacerdotes, os saduceus, o capitão do templo, agora já não tinham mais 2, mas tinham mais de 5.000 homens e mulheres que agora, cheios do Espírito Santo, cheios de intrepidez, estavam curando, libertando e pregando o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece quando uma igreja é contagiada pelo Espírito Santo. É isso que acontece quando uma igreja é cheia do Espírito Santo. Não é só um que fala, mas todos começam a falar. Não é só um que tem intrepidez, mas todos têm intrepidez. Não é só um que tem um chamado, mas todos exercem um chamado. E aí, verso 32, me anima muito ler isso aqui, porque diz: da multidão dos que creram, era diga quantos? O coração e a alma. Amém? Então eles creram e se uniram. Diga, creram e se uniram. Mais uma vez, creram e se uniram. Por quê? Porque a igreja orava. Diga, a igreja orava. Porque eles eram unânimes na oração. Porque eles se apoiaram na palavra quando citaram o salmista Davi. Porque eles pediam coragem para testemunhar. Quantos irmãos já fizeram essa oração? Essa semana você pediu coragem, Senhor, para pregar o teu evangelho. Senhor, me dá coragem, me dá intrepidez para pregar a tua palavra.
porque eles oravam pedindo a intervenção do Senhor, e por tudo isso eles foram atendidos milagrosamente, amém? Diga assim: a oração daqueles homens e mulheres da igreja primitiva fê-los ser fortalecidos novamente, amém? Quem quer ser fortalecido novamente? Eles receberam alegria, eles receberam um coração e uma alma pulsante, provinda de Deus. Não era mais uma multiplicidade de pensamentos religiosos, mas agora havia uma unidade. E ao contrário do que dizem, que toda unanimidade é burra, eu digo a vocês que a unanimidade provinda de Deus é da mais excelente inteligência, porque vem direto daquele que criou o céu e a terra. Havia uma coisa comportamental naquela igreja. Eles estavam agora totalmente despreocupados das coisas terrenas. Veja no verso 32. Na multidão dos que creram era o coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Amém? Vocês reconhecem esse evangelho, irmão, hoje? O evangelho onde as pessoas repartem uns com os outros? Vocês conseguem entender, no meio dessa mentira religiosa que nós vivemos hoje, onde as pessoas são totalmente instruídas, são ludibriadas, são levadas a tirarem uns dos outros e não a distribuírem uns com os outros? Evangelho da avareza, evangelho medíocre. A igreja primitiva não cresceu assim. A igreja primitiva cresceu um olhando para o outro. Amém? Ninguém considerava minha casa, meu carro, meu sítio, minha fazenda, meu avião, meu isso ou meu aquilo. Não, é nosso, é da igreja, somos nós, estamos juntos, é tudo de todos, todos de um só, de Cristo. Amém? Essa igreja fortalecida, a Bíblia diz que no verso 33, abra comigo aí, com grande poder, e eu já falei a palavra dínamos, explosão, grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém ou não? Então, nós vemos que essa igreja neotestamentária, ela é transformada em uma igreja poderosa, porque os homens e mulheres não estavam calados, os homens e mulheres não ficavam atônitos diante da pregação do evangelho, mas eles glorificavam a Deus, eles davam glórias ao Senhor, e eles recebiam o Espírito Santo e recebiam poder para serem testemunhas do evangelho de Cristo. Comportamento de quem tem o Espírito Santo, irmão, comportamento de quem recebe o Espírito Santo é que não consegue se calar, mas tem que pregar o evangelho, tem que evangelizar, sente necessidade dessas coisas. Aquela igreja, ela recebe grande poder para anunciar a palavra. Sabe, irmão, se você quer sentir e quer receber poder, eu tenho falado essa semana, irmão, tem gente que quer poder para curar a pessoa, tem gente que quer poder para falar em língua, quer poder para interpretar a língua. Glória a Deus por todos os 9 dons do Espírito. Mas eu falei que o primeiro, o dom da sabedoria, o segundo, o dom do conhecimento, são fundamentos necessários para que o terceiro, o dom da fé, possa ser algo provindo de Deus. Toda fé fora do conhecimento e toda fé fora da sabedoria que vem de Deus é apenas uma crença. E você não pode dizer que uma pessoa que cultua os demônios não tenha fé. Você não pode dizer que uma pessoa que escolheu cultuar as imagens de escultura não tenha fé. Você não pode dizer que uma pessoa que escolheu vivenciar ou se desvencilhar do mundo de hoje e se tornar uma pessoa reclusa em uma ilha deserta não tenha fé naquilo que acredita. Você não pode achar que as outras pessoas são desprovidas de fé.
elas têm fé. Fé em algo, fé em alguma coisa, fé em um pensamento, fé em um livro que leram, em um fundamento filosófico, em uma religião, em um Deus qualquer, em uma imagem qualquer. Eles têm fé, mas fé sem conhecimento de Deus, fé sem sabedoria de Deus, é apenas fé. E o que é que a igreja hoje vive? A igreja do século 21, ela tem fé. Nós nunca vivemos um período em que uma igreja, digamos assim, do século passado para cá, possa testemunhar tanta fé. É um povo que fala de fé o tempo todo. É um povo que sobe montanha, que sobe, sabe, atravessa rio, atravessa mar, dizendo que é pela fé. Nós vemos dentro do catolicismo, dentro da religião hindu, sacrifícios tremendos, irmãos. Da religião evangélica também. São várias as religiões e vários tipos de crédulos que a gente observa que é manifesto uma fé tremenda. Sabe, há rituais hindus em que as pessoas andam sobre as brasas quentes. Porque eles têm fé. E aquilo é uma prática que eles fazem pela fé. E há deles que até levitam pela fé nos seus deuses. Então acredite, irmão, existe fé para muita coisa, mas a fé que salva, ela está fundamentada em Cristo, alicerçada pelo Espírito Santo dentro da mente e do coração do homem. Então, o Espírito Santo enche aquela congregação, eles foram cheios dessa plenitude espiritual e começaram a cuidar uns dos outros, e eles experimentaram aquilo que está lá em Atos capítulo 1 verso 8, diga, começaram a ter poder para exercer ministério. Veja aí, a palavra em Atos 4:31, a palavra intrepidez, falta muito isso hoje. E lá no capítulo 8 de Atos, eu vejo uma coisa interessante aqui. Havia um mágico chamado Simão, e ele vê que Pedro e João estavam orando pelas pessoas, e impunham as mãos sobre as pessoas, e elas eram batizadas do Espírito Santo. E a Bíblia diz, ouvindo os apóstolos, verso 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oravam por eles, para que recebessem o que, pessoal? O que é necessário para que uma igreja cresça? O Espírito Santo. Vamos de novo? O que é necessário para que uma igreja cresça? Mais forte. Então agora, nós temos que orar uns pelos outros, para que todos recebam o Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem a intrepidez e o poder para pregar a palavra. E a Bíblia diz, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, aquele povo que estava lá, não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus, ou seja, nas águas. Quem aqui já foi batizado nas águas? Glória a Deus. Mas quem ainda não foi batizado no Espírito Santo e quer ser batizado, levanta a mão. Levanta bem alto, por favor. Amém. Preste bem atenção. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Quem entende isso?
Eu queria que os pastores que estão distribuindo cargos a ricos dentro das suas mega igrejas ouvissem pelo menos uma vez o que está escrito aqui. Sabe quem está falando? É o mesmo cara que aqui atrás nós lemos. Olha para mim. E o cara olhou. E ele disse, verso 5 do capítulo 3 de Atos, olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Esse Pedro que não tinha prata nem ouro, aqui é assediado. Aqui ele é assediado por um homem rico que diz, olha, eu te dou dinheiro, o tanto que você quiser, para receber esse poder, para quando eu impor minhas mãos, pessoas serem batizadas do Espírito Santo. Pedro que não tinha prata nem ouro, mas ele tinha o Espírito Santo. A igreja que não tem prata nem ouro, mas tem o Espírito Santo, ela não se entrega ao culto mamônico, ela não se entrega ao dinheiro, ela não ama o dinheiro que é a raiz de todos os males. A igreja que tem o Espírito Santo, ela é revelada pelo Senhor para seguir em santidade, integridade moral, integridade espiritual, integridade bíblica. E aí, cheia do Espírito Santo, como Pedro cheio do Espírito Santo, ele vai e diz que o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Sabe? É triste ver, irmãos, que as pessoas hoje em várias denominações evangélicas recebem cargos pastorais, se tornam diáconos, se tornam presbíteros, porque estão com a burrinha cheia, porque chegam numa igreja e tem dinheiro, e aí pastores que não têm a visão de Pedro, nem da igreja primitiva, mas são verdadeiros enganadores, são hipócritas, condutores cegos, sepulcros caiados, que se assemelham àqueles fariseus, que se assemelham aos anciãos que interpelaram Pedro e João. Estes homens hoje estão distribuindo cargos eclesiásticos, coisas que são santas ao Senhor, coisas que nos foram outorgadas por Deus para que nos tornemos embaixadores de Cristo. E há uma disformidade espiritual na igreja, há um contrassenso moral, há um contrassenso bíblico, há um contrassenso intelectual, há uma discordância entre igrejas. Sabe por quê? Porque o evangelho de Cristo está sendo totalmente esbarrado por esse pseudo-evangelho, onde falsos mestres ensinam a visão do seu próprio coração, e não aquilo que nos foi revelado por aquela pedra angular, por aquela pedra rejeitada, por aquele que Pedro disse, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, é Jesus Cristo Nazareno. Então, filho, Pedro repudia o rico que lhe oferece o dinheiro para receber poder. E aquele rico entende, depois da repreensão, que o seu dinheiro não lhe serviria de nada a não ser para a sua própria perdição. Ele diz, não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ô irmão, você já viu hoje? Você vê esses pastores hoje dizerem a um homem rico, abastado, você não tem parte aqui nesse ministério, você não tem parte nessa igreja. Você vê isso? Não, claro que não, porque importa a arrecadação muito mais do que as almas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pedro disse, aqui não, violão, você pode ser rico, mas teu dinheiro aqui não tem valor nenhum, porque aqui o que tem valor é a presença do Espírito Santo. Sabe, irmão, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente não é avarento, a gente distribui as coisas uns com os outros, a igreja não tem falta de nada. E por isso, irmãos, eu não estou falando de um apóstolo Pedro, sabe, totalmente,
não tenho nada, estou acabado. Não, eu estou falando de um homem que quando ele precisava, todo mundo corria e abençoava a vida dele, porque um dava para o outro, um dava para o outro, um dava para o outro. Era assim que era a fé da igreja. Aí chegava um rico querendo ser mais do que os outros, e dizia, para lá, hein? Você quer ser mais do que a gente? Não. Quer ser igual? Pega o que tu tem, vende e distribui entre nós. Você vai ver no capítulo 5 que um rico foi se aproximar de Pedro, e Pedro disse, Ananias, vende a fazenda, quer ficar aqui? Quer congregar? Então distribui igual com todo mundo. Ananias fez isso? Claro que não. Metade ficou para si, metade foi dizer que tinha apenas sido aquele valor lá. E ele morreu, e sua mulher Safira também morreu. Por quê? Porque eram amantes do dinheiro e não de Deus. Mentiram ao Espírito Santo, negaram a fé, queriam apenas uma posição dentro da igreja. Quando Estevão fez aquela oferta antes deles, eles olharam e disseram, se ele faz, eu também faço. E eles foram se mostrar ao povo, mas infelizmente, irmãos, de uma maneira mentirosa. A igreja, diga, a igreja primitiva, calcada em Cristo, alicerçada em Cristo, fundamentada em Cristo, já não tem mais esses rudimentos antigo-testamentários. Não busca as terras do mundo, não busca as riquezas do mundo, não busca a notoriedade do mundo, mas busca a excelência de um comportamento onde Deus se agrada de nós. Verso 22 ele diz, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Amém? É isso que a palavra manda. Eu não sei se você é rico ou pobre, mas eu quero que você entenda que hoje você é chamado pelo Espírito Santo a mudar a visão, tanto religiosa como a visão humana, e você agora se arrepender de todos os seus pecados. Amém? Pois não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. Não há nenhum outro que possa, somente Jesus. Quem crê assim? Levanta a sua mão e diga, Senhor, me concede agora, por favor, Senhor, pela tua misericórdia, me concede sabedoria, me concede conhecimento. Por favor, Senhor, me guia e me aconselha, ó Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, agora eu peço a Ti, me reveste para exercer o chamado ministerial que o Senhor tem para a minha vida. Senhor Espírito Santo, me mostra o caminho, me dá tarefas, porque essa é a minha riqueza espiritual, e sem Ti nada eu posso fazer. Mas agora, Senhor, me guia e me aconselha, me reveste e me mostra, me dá tarefas. Senhor, me dá sabedoria e o conhecimento lá do alto, porque importa que assim eu possa perceber as coisas que vêm do Senhor, e eu possa converter o meu coração e tomar decisões que são importantes na minha vida hoje. Diga, Senhor, eu quero encontrar paz no sangue de Jesus, eu quero encontrar integridade debaixo da palavra do Senhor, eu quero encontrar, Senhor, a verdadeira religião, que me promove, que me translada, que me restaura, que me reveste, que me purifica, que me santifica, e não uma religião que apenas me faz ser usado por discursos humanos. Senhor, eu quero ser batizado nas águas, mas também no Espírito, e eu quero aguardar a tua volta, preparado, exercendo a missão que o Senhor me ordenou. Ainda em oração, com os olhos fechados, você mulher, por favor, ore assim, você que é mulher. Senhor, diga bem alto, mulheres, Senhor, tira de mim toda maldição que sobreveio à vida de Safira, que preferiu acompanhar o seu marido do que o chamado do Espírito Santo. Senhor, importa
que eu rejeite todas as coisas, mas não blasfeme contra o chamado que o Senhor tem na minha vida. Por isso hoje, Senhor, eu estou revestido, eu estou sendo revestida de uma autoridade que vem do Espírito Santo, e que homem nenhum, seja ele quem for, pode tirar de mim. Esse chamado vem de Jesus. Feche os teus olhos, mulher. Entenda o que o Senhor Jesus ordenou a você. Haja com a autoridade do Espírito. Você está debaixo da ordem que vem de Deus. E o Senhor não quer que você divida o seu chamado, não quer que você se aparte do seu chamado. O seu chamado vem do Senhor. Agora, homem, varão, ora comigo e diz: Senhor, o meu chamado não pode ser frustrado por nenhuma mulher, ainda que seja minha esposa, porque o meu chamado vem lá de cima, vem lá do alto, desce do Pai das nuvens, onde não há variação nem sombra de dúvida. Senhor Deus, que eu exerça o meu chamado, acima de qualquer coisa, eu esteja disposto a viver o Evangelho de Cristo e pregar com intrepidez, pregar com poder a palavra do Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Senhor, me guia e glorifica-te a ti através de mim. Me reveste agora para o ministério, para que eu fale com intrepidez. Me protege dos hipócritas. Me leva a exercer o trabalho missionário, Senhor, e a glorificá-lo através da tua obra. Que eu seja um verdadeiro guia espiritual nesse ministério, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Fechem os olhos, põe a mão no coração. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Bem suave. Espírito, Espírito, ó, desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-nos de novo. O Espírito Santo está aqui. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.